Esse negócio, quando a gente compara a inteligência humana com a inteligência artificial, eu vou usar o nome inteligência artificial, mas eu sei que o Nicoleles não gosta, eu sou fã dele, ele fala que não tem. Não é nem inteligência nem artificial. Mas eu vou falar porque é o termo que o pessoal tá usando, tá? Uhum. Se você pegar uma criança de 4 anos, tá? Ela tem mais ou menos... Isso eu aprendi num curso que eu tô fazendo com o pessoal da Quatitech, é um curso de Quantum Machine Learning, tá? Se você pegar os olhos de uma criança, os olhos humanos, tá? Eles têm mais ou menos 1 milhão de receptores da luz. Eles processam luz numa taxa baixa de 10 bytes por segundo, tá? Ou 10 kbytes, uma coisa assim, por segundo. É pouquíssimo. Não, acho que é 10 bytes por segundo. Se você pegar uma criança que fica acordada mais ou menos 16 horas por dia, dormiu 8 horas, tá? Nos primeiros 4 anos de vida dela, ela já viu 100 vezes mais informação que o ChatGPT utilizou para o treinamento dele. Ele usou 10 terabytes. A criança só com os olhos, até os 4 anos, já viu 100 vezes mais informação, sem falar no ouvido, no tato, qualquer outro sentido dela, qualquer outro receptor. Então, realmente, a gente tá engatinhando. Mas cara, tá muito impressionante a inteligência artificial. Tá muito impressionante. Mas falaram que a gente vai passar por um platô agora, né? Já tá entrando no platô. A gente teve um início muito rápido e agora as alterações ou as inovações vão ser tão pequenas que a gente vai sentir que... É possível, né? Então, e isso realmente, a gente já tá entrando num platô, e o motivo são as técnicas que ainda não tem. Uma técnica que se revolucionou, a última é considerado o Transformer, que aconteceu em 2019, que inclusive é a técnica... Isso aí, Transformers, os caminhões que se transformam em robô. Bem inspirado. Mas o ChatGPT, né? O T de GPT é de Transformer. E essa foi a última técnica, assim, que realmente revolucionou. Antes disso teve o GAN, que inclusive essa semana recebeu um dos maiores prêmios de revolução na IA, que também é generativa. Mas de resto, a gente já tem as técnicas, né? A gente já tem as técnicas prontas, só que a gente não tá tendo mais técnica... Assim, claro, saiu uma aqui, uma ali, mas nenhuma revolucionária. Não tem nada que é disruptivo, né? Tá indo por esse caminho, vem alguém que pensa totalmente diferente e vai pra outro... Foi o caso das Transformers, que mudou. Por exemplo, o Transformer matou as redes recorrentes. Porque as redes recorrentes era aquilo pra realmente aprender sequência, frases, etc. E elas não funcionavam tão bem... É aquela coisa de adivinhar a próxima palavra? Você tá falando? Inclusive de entender ou fazer tradução também, né? Sei. Traduzir. Elas funcionavam ali, elas eram boas, mas, por exemplo, imagens, elas não lidavam bem com imagens. Eu tentei trabalhar com elas e elas falham, assim, absurdamente. Aí eles precisavam de uma coisa, veio o Transformer. E desde então não tem. Só que, assim, tá acontecendo esse platô na técnica, só que as pessoas vão sentir mais esse platô daqui, sei lá, 5, 10 anos. Porque, igual, o ChatGPT, popularizou ano passado, né? Vamos dizer que ele atingiu o ápice ano passado. Ele vem desde 2019. Tanto que pra mim, quando anunciou isso, eu já sabia que aquela técnica... Pra gente, por que pra gente a gente não ficou sabendo praticamente? Então, e aí entra uma coisa assim que me revoltou muito na época, e agora, assim, eu vejo que as pessoas estão dando valor pra isso, que em 2019, 2020, durante a pandemia, o pessoal de IA, de dentro da comunidade científica, focava muito nas técnicas. Então você ia lá num evento, sempre era, Transformer, rede recorrente, não sei... Eles nunca ligavam pra IA aplicada, que é a minha área, inclusive. E era uma coisa que eu, por trabalhar com isso... Você via futuro. Eu via futuro, mas eu também queria ir nos lugares para aprender mais sobre o que as outras pessoas estão fazendo. E não tinha. Eu lembro que eu participei de um grupo que estava organizando um dos maiores eventos aqui no Brasil. E eu falei, gente, tem que ter IA aplicada, pelo menos uma aula de IA aplicada. Não, eles não queriam. Era só técnica. Isso foi 2020. Só que aí acabou as técnicas, né? Começou as aplicações. Então, assim, quando começou a ver que as aplicações davam dinheiro, que é o caso do ChatGPT, aí agora sim que tá todo mundo começando a olhar pra, pera lá, a gente tem que focar nas aplicações. Então tem aplicação... Midjourney, Runway, esses aplicativos, essa coisa de imagem. Veio dos Transformers também. Também? Veio Transformers, tudo veio dessa coisa de geração, né? Então, o DALL-E é baseado no Transformers, porque o DALL-E acho que foi um dos primeiros, né? Foi. E aí veio tudo Transformers. E assim, agora começou generativo, então generativo tá no boom, tá o ápice agora, cada vez vai melhorar e melhorar e melhorar. Só que ainda tá faltando aplicação científica. A aplicação científica ainda não está popularizada. Ainda tem problemas, tanto em indústria, na ciência, que não foram resolvidos ainda porque não focaram. Só que a gente já tem as técnicas. Essa é a questão. Mas eu acho que é essa questão de tempo. Se você pega hoje uma imagem na internet, joga no ChatGPT e fala, descreva essa imagem para mim. Cara,
Ele descreve no detalhe. Ele fala, tem um acidente de carro aqui, a roda tá virada, tem pessoas olhando, tem um cara de... Cara, é impressionante, entendeu? Hoje a gente tava vindo pra São Paulo aqui e a gente tava passando no pedágio lá e estão tirando todas as mulheres lá, não tem mais gente trabalhando no pedágio. Aí minha esposa falou uma coisa que eu fiquei... Ela falou assim, ó, ela é... A primeira formação dela é ciência da computação. Ela falou, a inteligência artificial vai exterminar o ser humano. É uma pena que eu não vou estar aqui porque eu vou estar exterminada. Puta, eu quase bati o carro de rir. Exterminar, acabar. Foi uma piada. Tá. E é uma pena porque eu não vou estar aqui porque eu vou estar exterminada também. Mas você acredita nisso? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Não, eu acho que mas eu acho que é importante essa questão da IA que você falou antes, né? Essa é a IA generativa, né? A IA generativa. A IA não é só generativa, né? E muita gente pensa, inclusive quando eu falo que trabalho com IA, as pessoas pensam que eu tô fazendo GPT. Exatamente, essa ligação das pessoas. É o contato. Então, por isso que eu acho que assim, os próximos anos... Acho não, tenho certeza que os próximos anos será da IA aplicada e vai ter muitas técnicas surgindo. Inclusive na medicina, médicos já estão preocupados. Eu fui na reunião do CREMESP, né? O Conselho Regional de Medicina aqui de São Paulo. E eles já estão discutindo isso, porque a IA vai chegar não para substituir eles, mas sim para ajudar, como ferramenta para diagnóstico, isso tumores, coisas assim, porque aí você tem uma capacidade maior de entender as variáveis, juntar isso num bolo e entender, putz, isso aqui pode ser essa doença, de maneira mais assertiva, né? E também a questão de imagem, por exemplo, você faz exame e aí tá lá, sei lá, você é o 20ª pessoa, né, na lista, né? E aí, sei lá, você tem uma coisa muito grave que precisa que o médico veja na hora aquilo ali. Passa na frente. A IA passa na frente, fala, ó, esse aqui é urgente, analisa. Então ele consegue fazer, a IA conseguiria fazer um ranking, ou seja, o médico ainda vai analisar tudo isso, muita gente pensa que assim, a IA vai analisar sozinha, né? Não, vai ser junto com o médico, mas pelo menos assim, se tiver alguma coisa muito grave que tá lá embaixo... Ela pode passar pra cima, do tipo, ó, essa pessoa tem uma coisa urgente que precisa ser... Essa parte de machine learning, ela é uma coisa assustadora, porque, por exemplo, se você pegar chapas, vamos falar chapa, né, o pessoal da área fica bravo, né, mas você pega lá um exame, uma imagem, tá, uma imagem de vários, vamos dizer assim, de exames de mamografia, tá? E aí você bota a inteligência artificial para treinar naqueles cistos que você identifica que são mais necessários, mais graves, aqueles que são menos graves, etc e tal. Tem que tomar um cuidado gigante para treinar isso, porque se nessa imagem tiver alguma informação, por exemplo, às vezes tem informação do hospital que foi feito ou do médico que foi feito, a IA pode aprender que quando tem aquela informação ali, é que o negócio é ruim ou que o negócio é bom. Então assim, tem que ter um tratamento na imagem. Não dá pra jogar. E às vezes tem artefato de imagem também, que é bem comum, um exame de imagem. Como que é isso? São imagens que não fazem parte ali. Tipo uma sujeira, né? Tipo uma sujeira, sabe quando se fala? Um polaroid que sai uma coisa esquisita lá? Isso acontece também. Que o médico consegue entender. O médico, ele tem essa visão. O profissional tem essa visão. E isso também acontece na questão em sílico. Você não pode deixar a IA fazer sozinho. Eu estava conversando com uma colega que tem uma empresa de sílico e ela falando, cara, a gente precisa olhar também, não é só a inteligência artificial que faz. Mesma coisa do ChatGPT, que a gente também estava conversando antes. Você não pode botar na mão do ChatGPT. Ele inventa referência, gente. Sim, ele não faz. O cara inventa, ele vai inventar referência. Não adianta você querer fazer um trabalho e botar ali e não ler. Eu vou fazer um trabalho sobre engenharia elétrica, eu não entendo nada da área de... Eu vou acreditar no que tá ali. Então, assim, se você não é especialista naquilo, não acredite no ChatGPT, vai ler artigo, querido. Excelente conselho. Né? Então, assim, conselho, pessoas que forem fazer trabalhos com ChatGPT, leiam os artigos e coloquem os artigos lá. Sim. É isso que a gente tem que fazer, não mandar o ChatGPT fazer o texto. Leia os artigos, fala assim, ó, ô ChatGPT, e não manda por favor, né, que diz que é pior. Por favor, analise esse artigo aqui com tais e tais parâmetros e coloca o artigo lá para ele olhar. Né? Não, mandar livremente para ele olhar do zero. Ele vai inventar referência, ele vai inventar história. Então a gente ainda tá... Ele tá meio preguiçoso, o ChatGPT, esses tempos. Eu percebi que ele começou a ficar meio vagabundo. Se você pede pra ele fazer as coisas, ele faz meio mal feito. Você tem que ficar falando, não, faz assim, faz no detalhe. Você já viu que tem gente que diz que tem que ser educada, né? Pedir. Olha, eu não sei. Eu não falo. O ChatGPT, ele faz coisas incríveis. Por exemplo, de pegar
no ITA tem, às vezes, um professor que escreveu alguma coisa nas notas de aula dele e ele deixou disponibilizado, tá? Aí você quer ler, pô, você não entende a letra do professor. Se você jogar um negócio lá, ele consegue e ele entende. Sério? Muito. Entende letra de médico, será? De médico eu não sei. Daí aí tem na que ter farmácia, a prescrição. inteligência alienígena, artificial não chegou lá, mas... Cara, eu boto lá, eu não consigo... Ele entende, ele escreve... Falo, caramba, aí eu peguei eu falei, vou digitalizar um monte de documento então, porque já tá lá a informação, comecei a jogar os documentos, as primeiras 4 páginas ele começou a escrever bonitinho, depois ele começou a meter uns baita de uns resumos, não, faz de novo, mas eu sei por quê. Cara, então ele tá atingindo aí um grau de humanidade preocupante, cara. Mas isso é uma preguiça legítima, sabe por quê? Por quê? Porque pra fazer isso ele gasta energia. Tá? E energia é um gargalo gigantesco. Mas então é um parâmetro que alguém colocou, alguém programou isso. Não precisa de energia para fazer isso. Hoje, por exemplo, as indústrias estão comprando usinas nucleares para testar os seus modelos de inteligência artificial. Tá? Então ele vai tentar fazer de tudo para economizar recurso, para tentar te mandar essa informação. Então, eu acho que seja isso também, não sou especialista no fundo. A Roberta em si, fala, Roberta. Não, eu só acho importante a gente deixar bem claro que quando a gente fala até de civilização interestelar e tudo mais, não estamos falando de generativa na maior parte das vezes, né? Tipo, a gente tá focando aqui ChatGPT, mas ChatGPT é uma coisa muito específica. É aplicada que a gente tem que focar. Pode ser aplicado também. Dá um exemplo pro ouvinte aqui entender a diferença, uma coisa só, a diferença do generativo pro aplicado. O generativo, ele vai gerar coisas, como o próprio nome diz. Você vai pedir para ele fazer uma coisa, ele vai gerar imagem, vai gerar vídeo, vai gerar texto, vai gerar o que você quiser que ele gire. Agora, a aplicada, que tipo, regressão, classificação, ela vai, por exemplo, classificar. Então, você tem ali, você precisa de classificações. Uma curiosidade, o do YouTube é de classificação, né? A IA por trás do YouTube é classificação, classifica o ranking de vídeos para você, basicamente. Ou pode classificar galáxia, se é galáxia ou se é estrela. Mas ela teve que fazer um treinamento para isso. Tem, sempre. Mas todos eles. Gasto energético todos eles são de machine learning. Hoje em dia, eu desconheço alguma IA, assim, que esteja funcionando que não seja machine learning. Então, esse gargalo energético também tá na inteligência artificial aplicada ou não? Então, aí que tá. Tipo, acontece e eles estão tentando fazer um caminho de volta. Porque o que machine learning é, né? Treinar, né? Fazer treinamento e ficar assim. E isso que gasta energia. O grande problema é o treinamento. Porque o treinamento pode demorar dias, meses, né? O resultado demora segundos. Como a gente sabe? E aí, de novo, agora o ChatGPT realmente serve como exemplo. Sai segundos. O treinamento não, o treinamento demorou pra caramba. Só que já existem técnicas que estão tentando fazer o contrário, que é Zero Shot Learning, que é basicamente aprender com uma vez só, sabe? Tipo, passou uma vez tudo... Mas não tem o problema do ChatGPT ter aprendido com um arquivo absurdo, aí agora ele tá aprendendo com o próprio arquivo que ele tá gerando e ele pode ficar cada vez mais burro ou menos eficiente? Sim, tanto que você aceita lá os termos e condições, né? Que ele tá falando pra você e o que você tá falando pra ele vai tá virando servir. dado, né? Então, Meu Deus do céu. Mas ele aprendendo com ele mesmo de respostas não tão certas, sendo que ele estava se baseando antes em artigos Sim, só que aí sempre aparece aquele... Acho que já deve ter aparecido lá pra você avaliar a resposta dele, né? Então, então ele trabalha com... Porque uma parte, assim, se você pegar o artigo, uma das partes do treinamento foi pessoas avaliando a resposta dele. Tá. Então tinha pessoa ali apertando. Agora, basicamente, eles botaram você. É que nem você... tipo... Prove que você não é um robô, você tem que ficar clicando naquele negócio. Inclusive também, né? Um Você teste. sabe que aquilo pode ser um robô procurando o pai dele, né? Você sabe disso, né? É triste essa história. Mas pode ser um robô. Foi comprar um cigarro. Foi comprar um cigarro, sumiu e agora ele tá desde sempre procurando o pai. Então você tá ajudando esse robô. Não, e é curioso, porque acho que se a gente pensar uns 10 anos atrás, né? Era aquelas letrinhas, né? Horríveis essas Captcha, né? Era captcha. Eu nunca consegui olhar. Hoje em dia é a imagem. Eu me sentia meio burro. Eu por causa também, disso. cara, nossa. E a imagem... Eu sempre era um robô quando eu fazia isso, porque eu não conseguia acertar, cara. E a imagem de Google, né? Se você pegar. E aquelas imagens que, tipo, pra o carro, né? O que é uma escada. Que é uma escada, que tá Um treinando. ônibus. E aquilo lá assim, o T de captcha é de Turing, né? Tipo, é porque é um problema de Turing aquilo lá, pra ver se você é um robô ou não, realmente, de fato. Que é aquela famoso lá de tipo teste de Turing, que tem que adivinhar se é um humano ou um robô que você tá conversando, e é basicamente o computador fazendo esse teste com você. Mas o que não prova nada, na verdade, né? Prova só que... Não prova nada. Só, Blade Runner. Só tá ali te... Mas eu tava usando o ChatGPT, eu adoro ele, cara.
Ele funciona com áudio muito bem já há algum tempo. Eu fico imaginando, por exemplo, se você tiver uma clínica dessas de pessoas de idade e tal, que estão sozinhas, pôr um chatzinho lá pra eles conversar no áudio. Cara, tem muita gente se consultando já, fazendo terapia com o ChatGPT. Eu acho assim, Tem uma amiga que... Tem uma amiga que eu... Desculpa, você me contou isso, eu vou contar aqui, eu não vou falar o nome. Ela coloca o perfil do Jordan Peterson e fica se consultando como se a pessoa... A Pamela tá fazendo isso? Não é a Pamela. Quase, agora me deu até um negócio aqui. Mas é isso, cara, o pessoal tá se consultando, fica conversando lá e falando da vida. Não, mas por exemplo, você pega... Eu já tive, infelizmente... Que é o filme Her lá. É o Her. Como que era traduzido? Ela? Não é? O cara se apaixona pela... E era a voz, né? Era como se fosse a Siri. Quem já foi numa clínica dessas que... o nome é asilo, né? Mas a gente usa outros nomes. Casa de repouso. Casa de repouso. Ah, é? Não pode mais falar asilo? Tá. Mas é casa de repouso. Tá bom. Pô, cara, repouso acho pior até, dá dó do pessoal lá. Eles ficam lá, os velhinhos, que não tem nada, ninguém... E o Como velho, assim? Eu acho mais legal. Você tá... Eu quero ir pra casa de repouso, cara. Não, mas você já foi uma vez? Já trabalhei em casa de repouso. Não, mas fica quietinho. Pelo menos tem uma galera da sua idade. Quando chega alguém pra conversar, eles ficam apavorados, eles querem conversar. Entendeu? Agora, se você colocar um chat GPT pra eles conversarem, pô, é gostoso, cara. Eu acho que dá dignidade. Eu acho que a gente vai pra esse caminho também, de ter esse... Eu acho da hora. Pra pessoas solitárias. Um home care, assim, entendeu? Pro cara. Pra não ficar sozinho. Ficar sozinho vai pro lado mental. E pro lado sexual é a primeira coisa que vai rolar. Não, inclusive foi o computador quântico. O quê? Não, tô inventando, eu tô inventando.